Como foi emocionante o primeiro episódio, né, dessa gravação que nós fizemos com nossos filhos. Nós selecionamos a primeira parte e agora queremos que você nos acompanhe na segunda parte do episódio. É uma visão deles para conosco, isso vai ser muito interessante, nós entendermos como eles também querem nos ver ou gostaríamos de ser visto por nós. Acho que é fundamental essa segunda parte. Muito. Quem não assistiu, quem não ouviu a primeira, volta lá, que está chegando por aqui, volta lá na primeira parte, escuta, foi muito enriquecedor, foi muito bacana, foi muito emocionante, tá? E aproveita que você está aqui, compartilha, segue o Pode Ser Agro, compartilha no grupo das famílias, compartilha no seu Instagram, vai ser um prazer ter você conosco lá no Pode Ser Agro. Valeu? Obrigado, gente. Curte aí o episódio. Ótimo. E eu vejo, eu fico bravo, eu, Ricardo, ficando bravo numa palestra que nós fizemos, porque foi falado que a geração de vocês dois, principalmente, não tem comprometimento, né? E eu vejo, pelo menos, né, a sua tá mais livre dessa, eu falei. Não, tá mais livre, mas tem muita gente que não tem compromisso que eu vejo. Então, Bravo também, né? a geração Y, ela chegou de uma forma diferente, e a geração Z é o complemento dessa mudança muito rápida. Sim. E a Alfa que está chegando aí vai ser mais diverso. Mais forte ainda, né? Então, no nosso comodismo antigo, a gente acha que o que é diferente é pior. Né? Então, assim, Eu não quero, eu fujo dele, né? e o que eu vejo em vocês três aqui é o âmago, é o cerne do comprometimento. Sim. Né? As histórias de vocês já mostram isso, as histórias de vida, né? E como que vocês enxergam isso, vocês três? Questão de comprometimento, de fazer o que tem que ser feito para conquistar o que precisa ser conquistado. Quem que você quer começar a responder? Pode escolher. Não é comprometimento assim, no sentido de, por exemplo, ficar numa empresa mais tempo, ou de Não, comprometer. de fazer o seu trabalho bem feito. Você será médico. Uhum, Da responsabilidade da vida na tua com mão, certeza. né? E aí você vai ouvir assim, o doutor fulano de tal, que era comprometido, e essa juventude, entendeu? Uhum. Não quer nada com nada, não importa com nada, É. não se dedica. Vocês têm essa barreira hoje para enfrentar, Sim, com certeza. né? Como que você enxerga isso? Mas eu acho que, assim, tem pessoas de todos os jeitos, mas eu não vejo isso não, na nossa geração. Eu acho que é uma geração comprometida com o que a gente acredita, né? Então, eu acho, assim, às vezes não é comprometida no que a geração anterior achava que tinha que ser, mas nos nossos valores, no que a gente acredita, eu acho que sim, a gente é comprometido. Eu tenho certeza. Às vezes, no ponto de vista das antigas gerações, eles achavam que comprometimento era uma coisa. Conforme foi avançando o tempo, tecnologias, tudo foi avançando muito rápido, aí é o que ela falou. Às vezes, o que pra gente é comprometimento, a gente é comprometido àquilo. Né? Vou estudar, vou me dedicar a isso. Mas talvez na visão de uma geração mais antiga, fala assim, não, o cara não tá sendo comprometido por causa que tá, vamos falar assim, fugindo do meu ponto de vista, fugindo do que eu acho que é certo. E às vezes, para as gerações ouvintes mais antigas, às vezes nem sempre vocês acham que vocês acham que a gente tem que ter comprometimento, e a gente não tem com aquilo que vocês acham que deve ter, a gente não tem comprometimento com nada. E não é bem assim. Acho que nem você falou, acho que a nossa geração tem muito comprometimento, e hoje a pressão acho que é muito maior em cima nossa do que nas gerações antigas. Verdade. Porque hoje a gente tem acesso a muito mais coisas, tem cobrança de muito mais lados, tanto na empresa quanto na vida pessoal. Então, às vezes, o comprometimento que as pessoas falam que a gente não tem,
é porque talvez não sofre essa pressão que a gente sofre por estar nessa geração, entendeu? Perfeito, Paulo. Você, Lucas. Exatamente. Eu acho que todas as gerações tiveram objetivos, todas, independente da época. A gente também tem, e acho que a gente é ciente de que para atingir esses objetivos a gente tem que ter comprometimento. Então o que muda é simplesmente o objetivo. Se o objetivo não é o mesmo, não é porque não é o mesmo objetivo que eu não tenho comprometimento. Mas eu acho que não tem nada a ver falar isso, porque com certeza tem muita gente que não tem comprometimento, mas aí não vão chegar no objetivo. Como na nossa geração também. Como temos na que ter. geração de vocês. É, Eu acho bom. que Que eu acho que não pode generalizar. É. E hoje em dia tem muita gente que Exatamente. generaliza. Fala assim, essa geração não tem comprometimento. Mas não é assim. E hoje Tem a pessoas que informação é têm. muito rápida. O exemplo tá aqui, a gente. Deve ter ouvintes também que tem um comprometimento, que também está enfrentando a mesma coisa que a gente está enfrentando atualmente. Essa barreira de como que a gente vai vencer isso. Como a gente vai vencer esse mal olhado que as pessoas têm da nossa geração. Essa turma não tem comprometimento nenhum. Que é tudo fácil. Eu só colocaria uma pequena correção aí, e eu vou chamar de correção, que é para vocês ficarem bravos Lá mesmo. vem ele com a pimenta dele. Eu poderia trocar o que vocês três falaram sobre, não, sim, nossa geração são comprometidos, mas nós temos conceitos diferentes. Eu poderia trocar isso por propósitos. Vocês acreditam que a geração de vocês ela tem um propósito mais claro e vocês não abrem mão desse propósito, embora nós queremos que vocês cumpram uma cartilha que nós sonhamos, mas falou, não, mas isso não faz parte do meu propósito. Eu estou comprometido com o meu propósito, com a sociedade que eu acredito. Vocês acham que essa afirmação está correta, essa gente? Só para traduzir um pouco melhor para eles, vocês são uma geração onde os propósitos são levados mais a sério até do que a nossa geração? Eu acho que sim. Eu acho Concordo também. mas eu acho que você falou um ponto que é verdade. É o nosso propósito. É o que a gente acredita, não o que foi imposto pelos nossos pais pra gente. Exato. Acho que isso. Eu acho que isso que é difícil para a gente entender nessa geração. Às vezes a gente acha que eles estão simplesmente não nos escutam, mas é que eles não nos ouvem. Porque aquilo não é importante para eles e a gente Dá um quer. valor que nós damos. Isso que a gente precisa entender. É que a gente escuta também em muitos outros lugares, né? Com a internet, com rede social, com tudo. Então eu acho que a gente vai juntando o que pega de casa, o que pega da internet, o que pega da escola, da faculdade, para criar um propósito e se comprometer com ele, né? Exato. Vamos fazer um segundo tempo aqui agora, né? Porque você fez pergunta para eles, o Sérgio fez para eles. Acho que agora nós podíamos deixar eles fazer pergunta para nós. Eu posso fazer a última pergunta para a Sofia? Eu falei que eu ia fazer uma pergunta para a Sofia aqui. Posso fazer? Eu queria trazer um tema que é bem sensível aqui, Sofia, em respeito ao seu pai, pela amizade que eu tenho. Eu queria que você dividisse com a gente qual é a experiência de ser a filha de um casal separado. Como que isso influenciou, se é que influenciou positivamente ou negativamente, a sua vida com o seu pai biológico, a sua mãe biológica? Como é que você deve... Hoje a sociedade está muito mudada. É que nessa mesa aqui, você talvez seja a única pessoa que vive isso, né? Viveu isso. Eu queria, na liberdade que eu tenho com seu pai, na confiança, do respeito que eu tenho com você, que você dividisse com a gente, porque tem muita gente passando por esse cenário. Ele não é tão inconstante como a gente. Como é que isso influenciou na sua vida que você poderia contribuir com os meninos que estão aqui e conosco que são pai? Uma forma muito espontânea sua, no que você achar que vale a pena colaborar com a gente. Para mim, é uma oportunidade de fazer uma pergunta que vocês podem não acreditar, mas você não sabia que eu ia te perguntar isso. Não sabia. Tá. É assim que a gente funciona aqui. Só colaborando, quando eu me separei da mãe dela, ela tinha 10 anos, né? 10 Tinha 9 para 10. Acho que muda, né? Acho que é uma mudança muito grande. Eu era nova, né, quando meus pais se separaram. Eu tive a sorte de ter irmãos gêmeos comigo, então não passei sozinha pelo que eu passei, graças a Deus. Uma turma foi junto. Mas acho que é uma mudança muito grande, né? E acho que é um cenário que a gente se vê muito perdido. Acho que é um cenário que a gente se vê dividido. Acho que essa é a maior palavra, né? A gente se vê dividido. E eu converso muito com isso com meus irmãos sobre isso, né? Eu acho que se eu pudesse falar uma coisa, pedir uma coisa para os pais que estão divorciando, né? E que os filhos vão passar por isso, não fale mal do outro e não coloque o seu filho nessa posição de estar no meio disso, de escutar as frustrações que um passou com outras opiniões.
Então, assim, não fale mal da mãe ou do pai para o seu filho. Não coloque ele nessa situação de já estar tão dividido, já estar tão angustiado e de se separar mais ainda, de achar que. E aí vem a culpa também, né? Eu acho que é a grande coisa também que a gente sente muito quando nossos pais se separam e a culpa. Será que foi culpa nossa também? Será que a gente está envolvido nisso? E não estão. Acho que eu demorei um pouquinho para entender isso, mas meus pais sempre foram muito abertos em relação a isso, sempre conversaram muito com a gente, entender que não é sua culpa, é uma relação que existia antes de você, né? Que não deu certo, como várias relações na vida não dão certo, de amizade, não é só amorosa, né? De trabalho, com certeza. Então, é pensar que não é culpa dos filhos e também conversar bastante. Meus pais fizeram isso, graças a Deus. E não colocar o seu filho, não dividir mais ainda o seu filho. Não falar mal, não jogar a raiva que você tem, ou sentimentos ruins, ou seus sentimentos no seu filho. Separe isso. Converse com uma psicóloga, mas não com seu filho. Os Que seus resposta maravilhosa da sua filha, pais, Ricardo. os seus Que maturidade. pais, os seus pais fizeram isso com vocês? Pode responder. Médio. Eu sinto que médio. O médio foi, viu, gente? Eu acho que é É difícil Legal você pensar. contar a sua experiência, porque você vai mudar a vida de muita pessoa que está ouvindo. E é isso que nós queremos trazer no podcast, sem expor ninguém, mas assim, a dor de quem está no meio de uma separação é me tire fora disso. Com Isso certeza. não, eu não faço parte Com disso. certeza. Eu sou vítima, né? Ou assim, é muito legal essa maturidade da sua filha. Parabéns, Ricardo. A Sofia, Ela se transformou em uma pessoa, uma mulher madura, que é o que ela está passando pra gente. a Sofia sempre foi um espírito muito maduro, ela é um espírito muito maduro. E talvez por isso até foi a que mais sofreu, né? Foi a que mais absorveu esse momento da separação, né? E o recado que ela deu para os pais, né? Para o pai dela, para a mãe dela, para os pais todos, é um recado muito sábio, que é uma maldade que a gente faz isso com os filhos. Por isso eu a provoquei para ela responder, porque eu tenho claro que eu tenho consciência que eu fiz isso. Por mais que eu queira falar que não falei, que eu queira falar que não fiz, mas a gente sabe. Então esse é um propósito, filho, desse trabalho que nós estamos fazendo, de certeza. espontaneidade, de, cara, nós fazemos isso aqui por amor, né? Nós vamos estar aí já com quase 20 episódios no nosso Pode Ser Água, né? Então é muito bacana você ser franca, aberta, sincera e que os pais escutem e não cometam o erro que eu cometi, né? Então, muito bacana. Obrigado, filho. Obrigada. Liberado para as perguntas agora, né? A parte mais dolorida, né? Como o Ricardo chamou aí, né, Ricardo? Coordena aí, vê o que você acha. Segunda parte. Paulo, faz de conta, você, o Lucas e a Sofia, que tem um monte de filhos nos escutando lá do outro lado, e que pergunta que você gostaria de ter feito, de fazer para os 3 pais que estão aqui, né? De novo, você não vai fazer para o Sérgio, você vai fazer para os 3 pais que estão aqui, para todos os pais que estão ouvindo. O que você acha que seria importante para um pai falar com o filho? Eu estou falando para vocês dois também. Eu acho importante uma pergunta que eu já estava na cabeça para fazer. É o que vocês pais, todos das gerações antigas, o que vocês esperam da gente agora e quando a gente estiver nos seus lugares, quando a gente tiver uma geração à frente da gente, o que vocês esperam da geração de agora, com acesso à tecnologia, informação, opiniões de todos os cantos que a gente tem esse acesso? O que você espera da gente, da nossa geração? Eu vou pedir licença, eu vou me retirar. Essa pergunta foi direto para o Valias, né? É, A gente vai começar. Eu e o Sérgio tiramos para o Ivo, o Valês perdeu. Vai lá, Valias. Espero fundamentalmente que vocês sejam felizes. De verdade, não é retórica, Sim. né? Meu pai, eu tive a felicidade de ter um pai muito à frente do tempo dele. Meu pai beijava a gente, andava abraçado, conversava de todos os assuntos, todos. Eu nunca consegui mentir para o meu pai. E eu vejo hoje que isso foi uma dádiva na vida. Ele foi muito à frente. Uhum. Meu medo era decepcionar meu pai, ainda é. Meu pai já faleceu, é meu mentor, é uma linha de decisão na minha vida. Eu falei assim, será que se eu chegasse para ele e contasse isso, ele ia sentir orgulho ou decepção comigo, né? E ele falava uma frase, ele falava assim, meu filho, a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido.
E eu com 12 anos, 13 anos, escutando aquilo, querendo fazer 18, querendo tirar a carteira, querendo conhecer, querendo, Xinga a vida tava né? devagar demais. Pegar o carro, sair. No ano, esse tartaruga, cara. Rápido, né? E hoje, chegando na idade que ele faleceu, eu falo assim, como a vida é rápida, cara. Como a vida é rápida. E, e a gente não percebe a felicidade diária. Isso aqui é uma felicidade. Nossa. Felicidade é aquele momento que a gente quer que dure um pouquinho mais, né? Eu falo lá em casa, né? Felicidade para mim é quando nós quatro, eu, minha esposa, os filhos, nós estamos embaixo do mesmo teto, convivendo, né? Então, o que que eu quero da minha vida hoje, que é o melhor que eu quero e que é o melhor que eu desejo para você? Que sejam felizes. Uhum. Agora, a felicidade tem um caminho que é duro, tem que ter persistência, tem que ter nome, tem que ter. Porque ela não é. A felicidade não é bucólica, ela não é ela é real, Não é um produto que compra. né? Então, assim, quando a gente atropela a vida, quando a gente faz uma coisa fora da ética, quando a gente sofre. Sim. A gente sofre. Então, assim, vocês têm muita ferramenta, muito mais ferramenta na mão para errar menos. Sabe? O que eu desejo é que vocês errem menos. Sim. Todo erro que a gente comete na vida tira a gente da avenida da felicidade Você tem que e voltar para leva para a refazer, né? rua ou para a ruela da indecisão, Uhum. né? Do arrependimento, sabe? Sim. Então, e cada dia é um dia, cara. Cada dia é um dia. Você E quer- todo dia a gente pode ser feliz. Sim. Você quer responder para ele? Depois da resposta do Arias, já sei, eu acho que não vai sobrar nada. Olha aí, Ricardo. A Vamos minha, inverter os filhos aqui. a minha, por coincidência, Paulo, a minha está registrada num podcast que eu participei, o entrevistador, né? MFcast, um podcast que a gente admira e tem o maior prazer em divulgar. O Roberto perguntou para mim qual é o legado que você quer deixar para seu filho, né? Então, um pouco parecido com a sua, né? O que você espera de nós? E eu falei para ele, falei, olha, o legado, o que eu quero, o que eu torço, o que eu espero, muito parecido com o Valias, que é ser bom. Eu falo muito para eles, os meus filhos participaram de uma peça de teatro, né? Há um tempo atrás, criança, e tinha um anjo que chegava por trás deles, né, na peça, e botava a mão, o João Ricardo era o filho, né, e ele botava a mão na cabecinha dele assim e falava, seja bom, meu filho, seja bom, numa peça de teatro. Então hoje eles sabem que se eu chegar neles e fizer isso aqui, ó, eles já sabem o que é. Já se tornou um símbolo nosso, ele bater na cabeça, já vai lá na peça e já lembra. Sim. Então, o que eu quero, né, para os meus filhos, e eu não posso ser ignorante de querer só para os meus filhos, eu Sim. tenho que querer para todos os filhos que eu tenho acesso, para todos os filhos dos meus amigos, meus vizinhos, todos que eu tiver acesso, eu queria a mesma coisa, né? É claro que eu não vou ser hipócrita, que nós ainda somos apegados demais, né? Que você não é meu filho, né? Minha filha é ela. Então isso aí Sim, é uma lógico. ignorância que nós trazemos, mas não foi isso que Jesus ensinou, né? Então lá nós vamos aprender isso mais uns 10 mil anos aí. Então, Sim. respondendo a sua pergunta, eu quero que você seja bom. Com Que você certeza. seja um ser humano bom. Hum. E ser bom não é difícil. Não é uma tarefa difícil, impossível de se atingir. Ser bom é você se colocar no lugar do outro, é você enxergar o outro, é fazer bondade para o outro. Sim. A gente é bom quando a gente olha para o outro, quando a gente percebe o outro, quando a gente faz o outro feliz. Esse é o segredo da felicidade e esse é o segredo da bondade, é fazer o outro. Então, eu quero que o Lucas seja bom, né? Um bom filho, um bom pai, um bom irmão, uma boa pessoa, um bom funcionário, bom. E quero que minha filha seja uma pessoa boa. Sim. Bacana. Eu acho que para fechar essa primeira rodada de perguntas, é muito legal que a gente tenha essa coragem, né? Se eu tenho um grande sonho para o meu filho, é que quando ele chegar na idade que eu estou, ele possa sentar numa mesa com os amigos que ele construiu na vida, como eu estou, que os filhos dos amigos deles tenham liberdade de vir aqui com a cara lavada, igual nós estamos, e falar o que eles pensam, que os pais dele tenham dado essa liberdade para eles falarem. Ou seja, então eu quero que o meu filho construa algo que ele tenha de se orgulhar. Eu tenho uma gratidão enorme a todo mundo que cruzou o meu caminho e os caminhos que eu cruzei. Então, eu sonho para o meu filho, eu sonho para essa juventude que está aqui na nossa frente, que ao eles olharem para trás, 30 anos para trás, como eu, Valias e o Ricardo olhamos, quando nós saímos da faculdade, praticamente há 30 anos atrás, e nós mudamos demais.
Só que nós somos hoje uma versão muito melhor do que nós éramos. Eu quero que vocês tenham a responsabilidade de serem pessoas muito melhores do que vocês vão sair da faculdade. O Paulo que já saiu, para a Sofia que está saindo, o Lucas que está entrando. Ou seja, o compromisso de vocês serem felizes, fazendo com que o ambiente onde vocês atuam seja um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas, motivadas. Que você olhe para trás e não tenha nenhuma grande frustração, algo que você não possa colocar numa mesa. Você vê que nós somos muito verdadeiros aqui. Nós temos coragem de dizer onde nós erramos. Eu errei demais. Só que eu erro e tento não errar de novo. E eu acho que vocês têm aí uma vantagem enorme com essa liberdade que nós, pais e mães, dão a vocês de conversar. Eu quero que vocês tenham coisa ainda melhor para os filhos de vocês. Porque eu odeio quando uma pessoa fala assim, eu dou para o meu filho o que eu tive. Não, isso não é justificativa. Eu dou para o meu filho aquilo que eu também não tive, porque isso é que eu vivi. O meu filho não é obrigado a viver. Agora, meu filho está passando por dificuldades que eu não passei. Isso faz dele uma pessoa melhor. Sim. Porque meu pai não sabia o que era uma internet. Meu filho hoje, se não souber a internet, nem emprego ele arruma. Então, eu consegui um emprego sem dominar a internet. Hoje, vocês que não falam inglês, não dominam a internet, então as dificuldades mudam. Só que vocês têm que mudar além do tempo. Então, acho que é isso que eu espero que vocês consigam se adaptar ao novo mundo, à mudança VUCA, tem até uma mudança mais nova aí, né? Como é A que- Bunny. a Bunny, né? Então, assim, isso é o que eu sonho, viu? Paulo, Luca, Sofia, essa é a minha visão. Muito bom. Muito bom. Quem faz a pergunta agora? Lucas ou Sofia? Pode fazer assim. Nós damos primeiro, Lucas? Ladies first. O que você gostaria, filha, de ouvir dos pais, né, que estão nos ouvindo? E esses três estão aqui. Alguma pergunta que você quer? Eu vou devolver a pergunta de vocês. Na visão de vocês, qual é a grande diferença? O que vocês veem que é o grande ponto de diferença que tem na nossa geração, na minha e na de Da vocês? de vocês para nós. Isso. Boa. Vai, vai. Responde. Agora é O Ricardo vai ser o último aí. O Ricardo vai ser o último. Eu acho que seu pai devia começar a responder. Eu Vamos deixar também no acho. final. Vai lá, Vanessa. O que você vê aí? Você que é um cara super Repete a antenado com as gerações. Quer que eu repita? Pra mim, qual que é a grande diferença na sua visão da nossa geração? O sino chegou a tocar. Tem muitas diferenças, né? E tem muitas semelhanças, mas a grande diferença que eu percebo é que vocês assumem o protagonismo muito facilmente, que nós falhamos nisso. Sabe? Eu acho que a minha geração falhou muito no protagonismo. Ouvi uma palestra essa semana do professor Clóvis de Barros, e ele falou o seguinte: o talento bíblico, antigamente talento era uma moeda de ouro. E o talento é uma moeda de ouro, né? E eu fazendo a minha reflexão, será que eu usei esse talento para chegar no meu sonho? Será que eu fui protagonista? Ou deixei a vida me levar? Poderia ter ousado mais, poderia ter assumido mais risco, né? Então acho que a grande diferença, para muito melhor, é que vocês assumem o protagonismo da vida, da própria vida. Vocês não têm dificuldade em fazer isso. E que muitas vezes isso contrapõe a conceitos antigos, né? Que eu não vou falar que são atuais, são antigos, né? Então, quando eu falo assim, quando eu ouço uma pessoa da tua idade falar assim, meu filho mais velho, João Pedro, segundo ano de economia, um super bem, chegou e falou assim, pai, não é o que eu quero, não é o que eu quero. Meu sonho é ser médico. Nós dificilmente teremos. Meu sonho é ser médico, né? Eu falei para ele, parabéns por se posicionar, por assumir esse protagonismo. Sabe? Então, eu pensando, será que eu teria tomado a mesma decisão? Dificilmente. A Né? pressão dos pais. Esse aqui chegou e falou, pai, eu passei no vestibular, uma bela escola, eu não vou. Eu não vou. Não é lá que eu vou ser feliz, não é lá que eu vou realizar o meu sonho. Então, essa facilidade em ser protagonista da própria história, eu acho que é a grande diferença, é o que a gente mais tem que aprender com vocês. Bacana. Já que eu vou Achei ficar, que já que eu vou ficar por último. Eu achei que a pergunta da Sofia é bem pertinente para todo mundo que está assistindo aí. Eu acho que o Alias tocou no ponto mais interessante. Nós ainda hoje falávamos em outra conversa sobre protagonismo, isso é que muda a geração, mas eu acho que tem uma coisa
fantástica nessa geração. Talvez, graças a nós, essa geração está tendo a oportunidade de ter o protagonismo, mas um protagonismo com responsabilidade. Então, olha só como é bacana a gente se abrir para ouvir. Na minha geração, meu pai jamais ia perguntar para mim se eu queria fazer alguma pergunta. Nunca. Você vê que nós, o Ricardo colocou. Então, assim, eu acho que essa conexão entre usar o protagonismo, mas estar alinhado com os valores que eles não mudam, é a grande diferença dessa geração. Lógico que tem pessoas nessa geração que, além de não querer protagonismo, não tem valor, como tem na nossa. Então, nada é 100%. Mas pensando na parte boa da nossa conversa, eu acho que assumir o protagonismo com responsabilidade, e mais importante que isso, é comunicar os valores que moldam as suas escolhas. Para os seus pais, para a sua família, para os seus amigos. Quantas vezes eu vi vocês fazer escolha? Não, eu não vou nesse lugar. Não, por quê? Porque eu não quero. Nós talvez tínhamos que ir nos lugares para pertencer a um grupo. Eu vejo que vocês têm coragem de falar: isso para mim não serve. Eu não vou, eu não quero, eu não vou fazer. Por quem? Por mim. Vocês têm um amor próprio que talvez faltou na nossa geração. Eu acho que vocês têm escolhas que vocês fazem não pela sua mãe, pelo seu pai. Você escolhe por vocês, e isso eu acho fantástico nessa geração. E isso pro bem e pro Por mal, sem dúvida. infelizmente. Exato. Né? Seria essa a minha visão. Passa a bola aí para você. Eu tenho um pensamento muito claro, sabe, Valias e Sérgio e os três. E eu sou muito feliz, né? Eu me sinto muito feliz com esse pensamento que eu tenho, ele é meu. A grande diferença, filha, que eu vejo da geração de vocês, que vocês estão quebrando, e é uma responsabilidade enorme que vocês estão carregando, que da nossa geração para trás, do meu pai e do meu avô, nós éramos, nominando ela, na minha visão, nós somos uma geração do ter. Nós somos a geração do ter. Eu tenho que ter. Eu tenho que ter algo que me gere segurança. Eu tenho que ter um carro para me gerar status, para me gerar uma boa visão das outras pessoas. Eu tenho que ter uma casa para me ter onde morar, para me ter onde abrigar meus filhos, né? Tenho que ter um dinheiro, eu tenho que ter uma previdência quando eu ficar velho. Vocês, no meu entendimento, são talvez a primeira geração que estão exteriorizando isso com força, que vocês passaram a ser mais uma geração do ser. Vocês querem ser. Eu vejo nessa geração uma força muito maior quando eles veem a desigualdade e eles não querem ser aquilo. Aquilo não pode acontecer. Né? Eu não posso morar numa mansão e ver alguém morando debaixo da lona. Nós olhávamos com dó, com piedade e íamos embora. Essa geração ela já sente diferente. Essa geração elas não precisam de casa. Eles não importam de ter casa. Luca nunca vai ter uma casa do seu tamanho, do tamanho que você tem uma casa. Primeiro, que vai ter muito mais dificuldade de mão de obra. Segundo, que eu falo assim, poxa, para que uma casa desse tamanho que eu vou fazer aqui? Uma casa do Valias é uma mansão, Né? também não precisa daquilo. Mas com a exigência. Era uma coisa muito maior que virar firme aqui para não lá. Não vai. A primeira coisa que esses meninos quebraram foi o transporte. Eles não querem ter carro. Eles não precisam de carro. Quantas vezes a Sofia já deixou o carro dela na garagem, ela teve para ligar aqui, ela foi de Uber. Nós não, nós queríamos chegar no nosso carro. O carrinho dele, eu tinha um Chevette. Puxa vida, né? Então a grande diferença é essa, e que Deus abençoe vocês a serem cada vez mais a geração do ser, porque ser é mais leve, né? Ser é mais humano, ser humano, ser é mais genuíno, ser é menos desigualdade, né? Ser é mais aceitação. Nossa geração não aceitava, não aceita. Existe um machismo enorme nas diferenças que nós temos por aí, né? Dos nossos irmãos que optaram por uma outra escolha sexual que seja, opcional de irmãos de cor, e nós éramos muito mais de religião, o mundo brigou a vida inteira por religião, vocês são muito mais da paz. Isso me alegra, isso me deixa muito feliz. Então, que vocês consigam achar as referências cada vez melhor de vocês, né? Olhar e falar, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer.
para mim, essa é a grande diferença de vocês. E eu me sinto muito, muito feliz com isso. Muito mesmo. Agora a sua pergunta, velho. Antes de eu fazer a pergunta, eu queria falar que o Sérgio falou de protagonismo e no meu caso, eu acho que esse protagonismo vem porque eu enxerguei da vida do meu pai. Às vezes que ele não foi protagonista da vida dele e ele se prejudicou. Então eu acho que é a parte que você fala, é uma coisa que ele nunca falou pra mim, mas é onde o exemplo tá ensinando, entendeu? Isso é só pra fechar o que você falou do Bacana, eu protagonismo. acho que é isso que as pessoas querem ouvir de vocês, é a realidade do dia a dia. Seu pai tá aqui orgulhoso, sua mãe tá lá fora babando. E eu queria falar, a pergunta que eu queria fazer é o que vocês enxergam de negativo na nossa geração? O que falta, né? E agora, José? Tem defeito, claro, né? E aí, eu começo? Você sabe, Você começa e eu vou só concordar. deixa eu só colocar um conceito. Mas na hora, meu patrão. Sabe o que é uma pergunta poderosa? Sabe qual que é a definição da pergunta poderosa? Eu sei, mas você vai explicar. É a É pergunta muito bacana. que faz a gente parar e pensar. Então vocês estão fazendo perguntas poderosas. Que é a Nossa, ideia do nosso podcast. E parabéns, é muito legal isso. Vocês estão fazendo a gente parar e pensar, não tem resposta Ô, Valês, Pra você pergunta não que combinou fez, isso tá? que o seu menino perguntou isso pra Não, nós. não. Mas- Você acha que eu ia me pôr nessa silêncio? Aliás, eu acho que houve um corte na sua mensagem. Não corte, não. Mesada, esse vídeo não tem mesada, né? Nossa. Louco, fantástico. A primeira coisa de uma pergunta poderosa, como você disse, seu pai, e é que ela tem que fazer a gente pensar para responder, como ele comentou. E eu tenho certeza que tem coisas negativas, sim. Eu quero colocar aqui, porque se tem uma coisa positiva na nossa geração, pelo menos nesses três que estão aqui, é que a gente quer mudança. E como mecanismo de mudança, nós temos que ser muito realista nas coisas que a gente fala e a gente fala o que de fato a gente acredita, né? E assim, eu vejo como talvez um ponto negativo que poderia ser melhor era talvez vocês aproveitarem o que nós não tivemos a oportunidade. Porque na nossa relação com a geração anterior, ela não tinha um ambiente desse. Então eu acho, e aí eu estou generalizando, né? Vocês talvez estão fora da curva, não sei, mas assim, vocês poderiam aproveitar mais toda a experiência, todos os valores, por onde vocês contactam, dentro da sua família, os seus tios, por parte de pai, os seus vizinhos, seus professores, né? No caso dela, a família das amigas dela, que ela deve conhecer, no caso do Paulo Henrique, a família de outras pessoas. Então, assim, eu acho que essa juventude ainda ela está um pouco fechada na imagem do Instagram. Eu acho que vocês ainda poderiam estar um pouco fora dessa construção de imagem que a gente chama de. Hoje ainda eu falei esse termo lá. Fantasiosa. pouco. Eu acho que a geração de vocês ainda, por exemplo, por que surgem tantos digital influencer aí? O cara que não existe hoje, amanhã ele tem 200 mil seguidores, no outro dia tem 1 milhão. Não é a minha geração que segue esse cara. Não é. Eu garanto pra vocês que não. É a geração de vocês ou a que tá vindo aí. Como é que alguém pode ter 1 milhão de seguidores no dia pouco? O que ele fez de tão maravilhoso? Eu garanto que ele não fez nada de tão maravilhoso. Então, meu ponto de vista é que vocês não se percam nessa deslumbre do digital como sendo a última ferramenta. Eu diria, aquilo é importante, vocês têm que estar lá. Mas que saibam filtrar e que não depositem todas as confianças de vocês em algo que é publicado numa rede social. Porque ninguém coloca ali a vida real. Quem está ali é um personagem. É um personagem. E a gente às vezes se ilude. Então, assim, meu ponto negativo é que eu vejo muito dessa molecada iludida com alguns digital influencer ou alguém coaching que vende receitas prontas. Olha, isso não existe. Não existe receita pronta para emagrecer. Esquece. Não existe receita pronta para sucesso. Isso não existe. Não existe receita pronta para passar na universidade. Você sabe disso. Você está passando isso. Não existe receita pronta para ter sucesso na empresa, não, meu amigão. Isso vocês têm que aprender com a gente. Você tem que ir lá e realizar. E às vezes vocês imaginam que surge um mágico aí vendendo e a turma vai naquilo com uma voracidade. Então, assim, talvez esse seja o ponto mais dolorido que eu vejo nessa juventude, quando eu digo assim, dessas gerações aí mais novas, né?
É o meu conceito. Eu acho que há um deslumbre pelo fantasioso maior do que na realidade ele vai trazer de benefício. Essa é a minha colocação. Entendi. Obrigado. Valias, para nós deixar. Valias Não, Valias é o valeu último, é o tudo, Ricardo. valeu o último. Eu sou o segundo. O que o Sérgio falou é o que o pai fala muito, né? Nós só vamos trocar a palavra, né? Porque nós estamos ao vivo ainda. Uhum. Fecha os olhos. Faz carreira. A gente tem essa frase, não é? Quando liga com dificuldade, pá, eu falei, minha filha, ó, fecha os olhos e faz carreira, vai. A minha contribuição, Lucas, a sua pergunta fantástica, muito boa a sua pergunta, e a gente sempre vai responder baseado nos princípios da gente, naquilo que a gente acha que é mais importante, né? Claro. E para mim é a comunicação. Uhum. Bati sua carteira? Você complementa, você não deixa você responder primeiro. Eu sinto muita falta na geração de vocês disso aqui que nós estamos fazendo. Tá? Eu tive, os meus meninos, já falei, os meus meninos fizeram teatro, eu sempre coloquei eles em situações apertadas, né? Estamos num restaurante, pá, eu quero um Guaraná. O garçom chegava perto e falei, garçom, ela quer te pedir alguma coisa aqui, ó. Né, para eles aprenderem, né, na marra, no empurrão, né, na palhaçada. Então eu sinto falta de uma comunicação aqui, olho no olho, sabe? Emoção com emoção, ao vivo, a cores. E é claro que eu estou falando isso porque eu amo comunicação, eu gosto de comunicar, eu não tenho dificuldade de me comunicar com ninguém, com ninguém. Sofia sabe disso, que não existe estranho, não existe pessoas que eu nunca vi. Então essa é a minha falta que eu sinto em vocês. Claro que não podemos generalizar, né? Claro que tem meninos aí, da idade de vocês, até mais novos, que se comunicam super bem. A Sofia tem um amigo, né? Namorado de uma amiga dela, o João. Uhum. O João é um moleque novo, da idade dela, 20 Sim. anos, e que se comunica maravilhosamente Ele bem. Maravilhosamente bem. Foi uma coisa que me encantou nele. Mas a grande maioria, talvez pela facilidade, né? Do dedinho, né? Essa geração, um exemplo, eles não gostam de receber ligação. Meus filhos já falaram, por que você ligou? Porque eu quero ouvir sua voz. Pô, para mandar mensagem. Não, não quero mandar mensagem, eu quero ouvir sua voz. Então, talvez a facilidade fez isso com vocês, né? Responder ali, responder o que eu quiser, o que eu puder. Então, a minha contribuição é comunicação. Beleza? Até mesmo, Obrigado. completando antes do Valias rematar, não se enganem. As coisas são decididas no presencial. Vocês estão com uma ideia torta de que tudo é feito só digital. Mas assim, um grande negócio, uma grande escolha na profissão, na carreira, na contratação de vocês vão ter que ir lá presencial e você vai ter que mostrar seu rostinho lindo e a sua maneira de pensar muito mais que sua habilidade de digitar. Não esqueçam disso. Se a pessoa, a responsabilidade da Sofia em atendendo os pacientes dela, É enorme. imagina, ela Quanta liga, gente lá na hora de maior desespero da gente pega um médico lá, um carrasco, cara, ninguém suporta isso, ser mal olha, atendido. a certeza. seriedade da comunicação da Sofia não vai ser diferente da sua, Exato. claro, que vai chegar diante de um cliente, de um fazendeiro, de um do que for, e que não é diferente do Paulo, que vai chegar lá no chefe dele, que ele citou aqui algumas vezes, ou no dono de uma indústria, ou num cliente. Então, comunicação. Eu sinto falta de profundidade como característica de geração, sabe? É muita informação, chega muita informação. Quando a gente tem muita informação chegando e a gente valoriza a velocidade, a gente se aprofunda muito pouco, né? Então, para eu emitir uma opinião, eu tenho que ter fundamento nisso, né? E muitas vezes eu entro em cilada porque eu li a manchete e não li o texto, né? Então, a minha geração, começou o e-mail, eu estava na faculdade. Então, o meu lugar na faculdade era na biblioteca, não porque eu era Caxias, né? Mas é porque ali estava a informação. Então, nós líamos uma tese, né? Você tinha que ler um caderno para entender de algum assunto mesmo, né? Nós tínhamos que ler, na minha época de escola, de colégio, era um livro a cada 15 dias. E tinha a prova do livro. O que você leu? Então, nós construímos uma facilidade de profundidade, né? Então, se eu vou ter uma reunião com um cliente, se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que estar fundamentado. Eu vou ser questionado, vocês serão questionados, né? E a pior coisa é quando a gente questiona e a resposta não vem.
Não precisa saber tudo. Mas falar assim, não, isso é por isso, por isso. Eu estou dando um diagnóstico, é por isso, por isso, por isso, por isso. Sabe? E hoje, na minha visão, está muito raso. Está muito raso. Rápido. Mais Rápido rápido. e raso, né? E eu sempre cobro isso, né? Ah, pai, eu vim, cara, você leu, né? O que você está falando? Então, quando a gente junta o poder de comunicação, quando a gente junta toda a velocidade que existe com profundidade, né? Vocês serão muito diferenciados, porque nas entrevistas que eu participo de contratação, nos lugares que eu presto consultoria, no dia a dia do trabalho, né? No dia a dia de universidade que a gente frequenta, faz palestra, o que a gente ouve muito, né? Tá tudo muito raso, Perfeito. tá tudo muito raso, Muito né? bem. Isso é fundamental. Matheus, quanto tempo nós temos aí, Matheus? Foi, de 1h30 já. 1h30. Caminhamos então aí para Ficaria mais 2. Ninguém chorou, pô. Você chorou? Não, mas meu pai também chorou. Encheu. Vi a lacrimia do lado. Você também, lá no começo. Chorei mesmo, sério. Eu não vi, não. Mas é um choro de alegria, né? Você pode falar que seja de alegria. Sérgio, uma palavra. Quem é esse cara? Esse cara é um cara empoderado que pode mudar o mundo. Eu tenho certeza que ele e a Letícia vão fazer uma contribuição para o mundo muito melhor do que eu fiz. Então, eu considero a missão minha e da minha esposa bem encaminhada. Eu acho que esse cara está preparado para fazer a parte que cabe a ele, não mais a mim, de transformar o ambiente de trabalho, o ambiente da família e construir o mundo que ele sonha. Porque falar que o mundo não é bom é fácil. Eu quero saber quem é que vai ajudar a construir esse mundo. Então, acho que você é um cara preparado para construir esse E mundo. com uma palavra. Que palavra que define ele para você? Amor. Acho que ele é um cara de coração gigantesco, com a irmã, com a mãe, um cara gentil, muito responsável. Eu acho que a palavra que define, que eu gostaria que definisse a minha geração também, é amor. Porque o cara que ama, ele entrega, ele se entrega, ele ajuda, ele coopera. Eu tenho muita gratidão pelo homem que ele se transformou. Eu agradeço. E que palavra que define esse cara que está na sua frente aí? Herói. É meu herói, meu espelho, a minha inspiração. Me espelho Boa. nele. Quero ter o sucesso que meu pai tem aí, que todos vocês têm, todo mundo tem. Você vai Mas meu espelho maior é meu pai. Herói. Herói. Palavra que define ele para você. Porque eu acho que o herói é tudo, né? A pessoa é um bom coração, tem amor, ajuda as pessoas, Agora como meu não pai me aguentou, ajudou. agora não aguentou, não, agora chorou. Agora foi pro vinagre. Boa, Parabéns, parabéns. Não, Luquinha, vamos surpreender. peraí. Calma. Vamos surpreender. Vai com a corrida. Você vai ter que responder agora. Eu vou ter que responder o quê? Agora, responde a mesma pergunta. Que Qual a pergunta? palavra que define a Sofia ou seus 3 filhos, né? Eu sei que cada um tem um Eu não ia espírito. me esquivar de jeito nenhum. Eu A sei que não. Sofia é um ser humano muito fácil de ser definido com a palavra. Quando eu fiz essa proposta aqui, é claro que eu já tinha a palavra dela no meu coração, na minha mente. A palavra que define a Sofia é força. Só essa, força. Acho que a Sofia vai chorar também. Ixi, falei que era chorão, chorei junto. Sofia Palavra tem- definida é chorão. Sofia, desde muito pequena, ela demonstrou isso. Desde muito sempre. A Sofia é uma menina de tamanha força que com 10 anos, 11 anos, talvez, não me recordo a idade certa, ela teve a coragem de chegar para mim e falar assim, pai, você gosta mais da Vitória do que de mim, não é? Então, isso demonstra a força que ela tem dentro dela, dentro do coração dela, dentro do propósito dela, dentro do... Perdi a enquete, né, meu amigo? Eu entendi. Perdi a enquete, vou ter que pagar um jantar, viu, gente? Nós fizemos uma enquete antes, quem ia ser o primeiro a chorar, perdi, tá certo, eu pago. Com muito orgulho, eu pago esse jantar. Então, uma criança de 10 anos que chega para um pai e pergunta isso olhando nos olhos dele, é um ser humano, é um espírito, uma alma muito forte. Com certeza.
Eu não tenho a força dela, mas Deus me deu um amparo ali na hora e eu tenho muita gratidão, muita felicidade de ter podido responder ela à altura. E ela, com a grandeza dela, com a inteligência dela, ela compreendeu aquilo que nós conversamos. Então, hoje ela entende que é perfeitamente normal. Vou entrar num assunto aqui perigoso, né? Mas eu gostaria muito de exemplificar isso, a força da Sofia. E ela entendeu, falou, pai, entendi que você tem mais afinidade com a Vitória, como eu tenho com a minha mãe. Isso é tão bonito, né, pai? Isso é tão bacana, isso é tão natural. E o que aconteceu com isso, e foi causa dela, foi provocado por ela, que a afinidade minha com ela cresceu muito Clicou, né? depois disso. Né? Ela já me falou isso algumas vezes e eu tenho essa percepção. Então, por causa da coragem dela, ela quebrou um tabu, que isso é um tabu entre os pais muito grande, de não compreender, de não explicar, e isso é natural. Né? Assim como nós temos amigos que nós gostamos mais do que primos, né? Até mais do que irmãos, por que você tem o mesmo nível de afinidade com o filho? Não tem. E se você tem mais afinidade com aquele filho, ou com aquele irmão, ou com aquele primo, é claro que vai se perceber que parece que tem mais amor, e às vezes tem mesmo. Ninguém é culpado disso. Então, a palavra que define minha filha é força. Ela tem desde quando ela nasceu. Ana. E lá, Sofia? Exemplo. Pra mim, meu pai é meu grande exemplo. Exemplo é a Exemplo descrição. é a descrição dele. Acho que ele não sabe disso, mas tem um dia que me passa que eu não penso nele. O que que ele faria, o que que ele me mostraria, o que que ele ia fazer no meu lugar. Ele é o meu grande exemplo. Ixi, agora os dois vai chorar. Agora os dois choram. É isso aí. Chorando. Já vai ter que pagar um almoço. Que legal, que legal. Ser exemplo não é fácil, hein, Sofia? Que responsabilidade, meu amigo. Enorme. Parabéns. Você conquistou. Você merece. E aí, Valês? O Luca, assim como o João Pedro, eles me ensinam muito, né? Mas uma característica muito forte nele é a maturidade. Desde criança. Desde criança. O Luca chegava e falava assim, pai, como é bom ser criança. Né? E isso é muito difícil, a gente não quer ser criança. Né? Então, quando ele era criança, eu ouvia dele, né? Pai, como é bom ser criança. Depois ele falou assim, pai, eu estou entrando na adolescência. Né? Depois ele falou assim, agora eu estou saindo da adolescência. Então, essa maturidade dele fez com que ele aproveitasse muito cada fase da vida sem querer atropelar as fases. Lógico que com vontade de crescer, com vontade de... Sempre muito maduro, né? Ele opina no negócio da mãe dele, ele opina nas minhas decisões e a gente escuta, né? E pela maturidade que ele traz, sabe? Eu acho que essa é a... Não sei quanto isso pesa para ele, né? Porque a maturidade é boa, mas ela traz um peso de responsabilidade, né? Mas ele tem capacidade. Tem. Se ele tem essa Não capacidade, tem ele dúvida tem essa disso. capacidade. Tem dúvida disso. Então, para mim, é a maturidade que eu falo para a Leandra que o legado que a gente deixa no mundo são os filhos. Eles são os nossos legados, Os filhos que nós deixamos para o mundo. né? E eles vão continuar a semente que a gente plantou. E Deus me deu a oportunidade de ter 2 filhos muito bons. Eu tenho bastante consciência do grande legado que a gente está deixando, né? E quero ressaltar aqui que muitas vezes a Leandra foi pai e mãe, né? Eu muito fora de casa, ela indo em Dia dos Pais, né? Então eles tiveram a... E meu pai falava que quando a gente casa, a gente não está escolhendo a nossa esposa, a gente está escolhendo a mãe dos nossos filhos, né? Então Deus me deu a dádiva de escolher a melhor mãe que eles podiam ter e por isso eles são os melhores filhos que eu podia ter, né? E ela tá ali na cadeira do lado chorando. Bom, pra mim eu acho que é muito difícil definir em uma palavra, né? São várias. Mas pra mim, o meu pai é inspiração em tudo, né? Todos os âmbitos da vida, mas a palavra que eu acho que definiria assim mais é lealdade.
Meu pai, lealdade a trabalho, lealdade a gente, a família, né? Seus amigos. Lealdade aos amigos. Meu pai é uma pessoa que eu admiro muito isso nele e busco muito isso pra mim, que é a lealdade, a disciplina, né? Andam sempre juntos. Meu pai tem muito isso, eu admiro muito. Você vai ser duplamente apertado, porque só você que está com a sua mãe aqui. E uma palavra que define aquela moça de verde que está ali fora, ali, que não está na câmera, ali. Qual a palavra que define ela? Minha mãe, coragem, Que todas as mães então recebam, né, a coragem. sua homenagem nesse podcast Minha mãe, às mães que não puderam estar aqui. Por isso que eu estou homenageando Elas- sua mãe. E elas Em nome são de tão todas as fundamentais, né? Eu Então colaboro. chama ela aqui, dá um beijo nela aqui. Vai. Vem cá. Mãe. não, eu só queria falar uma coisa antes. Vai. Coragem, porque tudo que teve na nossa vida de desafio, minha mãe sempre, ela que ficava em casa, ela que, quando a gente precisou de mudar por causa de emprego, ela falou, vamos, e foi, enfrentou. Abriu Sempre mão foi da- assim, Abriu mão abriu mão da dela vida dela, do emprego, para de viver a tudo. nossa. É coragem. Então você é um filho duplamente privilegiado. Parabéns. Então, Parabéns. Fala pra ela, vem cá, mas deixa eu te dar um beijo. Para as pessoas Representa te as verem, mães representa- maravilhosas, né? que nós Represente as temos. mães que não tiveram, né, não puderam estar aqui por alguma razão. Que elas ajudam tanto na construção desse caminho, né? Sim, Tanto a com Rodrigo, certeza. assim, Todas as mães. eles ajudaram a gente a criar filhos muito perfeitos, ao ponto da gente ter coragem de dizer as imperfeições deles. Só para pessoas maduras é possível você corrigir eles, entender que isso é uma dádiva. Cara, eu acho fantástico a oportunidade. Acho que foi mais uma missão bem sucedida aí. Ricardo caminhando aí para a gente concluir a nossa entrega técnica, né, de trabalho. Você quer encerrar? Quer ir embora? Quer parar o podcast ou quer continuar? Felicidade, aquele momento que a gente. Mais um Só mais um pouquinho. Vocês fizeram. Calma, que meu compromisso é só arrumar Vamos fazer um dois. Matheus, vamos fazer dois. Encerra esse, vamos começar de novo. Vamos fazer mais um. Que alegria, né, Sérgio? Onde que somos felizes em botar. Nós já sabíamos, né? Quantas Deu vezes papel, nós... Sérgio. Quantas Eu sou o vezes cara que nós- distribui o papel. Nós falamos, eu falei desse podcast aqui para Deus, o mundo, dei spoiler para todo mundo. Ah, nós vamos fazer um podcast com os filhos, nós já sabíamos o que ia ser isso aqui hoje, e foi maravilhoso. Gratidão cara. a eles por poder abrir mão da parte da vida deles para estar vivendo os nossos sonhos. Ter tido coragem de vir aqui, né? Muitos meninos da idade de vocês fogem da câmera, têm medo do microfone, então a coragem que vocês tiveram. Obrigado por vocês existirem nas nossas vidas, por vocês fazerem o que vocês fazem nas nossas vidas, fazer as pessoas mais felizes do mundo por tê-los. Tá? Então, que Deus abençoe vocês três, né? E claro, a extensão da Linê, a extensão do Cacá e da Toya, a intenção do Pedro, graças a Deus, não veio. A gente que agradece. Cheio de gracinha, querendo conhecer minha filha. Tá? Notícia boa que Beijo conheceu. nos três. Cara dele. E a todos os filhos que estão nos ouvindo, todos os pais que puderem assistir, tiver a oportunidade de assistir esses filhos, façam um podcast com seus filhos. Esse podcast aqui, sentar na mesa, bota um copo de água, sem microfone, sem câmera, mas chama o seu filho, ou você, filho, faça um podcast desse aqui com seu pai, né? Chama ele, né? Se você ouviu esse podcast, fala, pai, vem cá, senta aqui. Eu ouvi um podcast interessante de 3 pais malucos com 3 filhos maravilhosos, e eu queria tanto conversar com você, o que eu ouvi lá, outras ideias que você tenha tido, perguntas que você gostaria de fazer para o seu pai, faça com ele, né? Se você tiver a oportunidade de estar, né, aqui, esses 3 filhos mais velhos, um que tem ainda o pai junto, né, Sérgio, você, eu e o Valia já tivemos que despedir do nosso, isso é tão... dá tanta falta, né, Valia, né, de não tê-los, então vocês têm essa oportunidade. Que esse podcast possa te incentivar a conversar com seu filho, e você, filho, a conversar com seu pai. E esse é o que nós desejamos para você, tá bom? Deixa eu só fazer uma. Isso aqui não vai acabar hoje, não. A gente não pode se arrepender do que a gente deixou de fazer, né? E muitas vezes na relação pai-filho, mãe-filha, mãe-filho, enfim, existe uma barreira psicológica, né? Tem muito tabu, tem muito mito. E a gente banalizou muito a palavra amor. E os filhos,
nos trazem o verdadeiro sentido do amor, que é um amor que não se mede, que não tem tamanho, né? E a gente tem muita dificuldade. De novo, eu tive a oportunidade de ter um pai à frente do tempo, que olhava pra gente, falava de amor, falava disso tudo. Então, aproveite quando você estiver com o filho, com a filha, olhe para ele e fala assim: eu te amo, meu filho. Eu te amo muito. Que essa é a realidade, a gente tem, muitas vezes, tem muita barreira para dizer isso. Tenho muito orgulho de você, do João Pedro, da sua mãe. Eu amo vocês. Então eu vou pedir para a Sofia falar uma frase que eu falo para eles e eles falam para mim a vida inteira. Você sabe qual é? Sei. Você consegue? Ele fala, Eu não consigo. ele fala, eu te amo mais que tudo na vida, não se esqueça disso nunca para sempre. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Muitas. 1 trilhão de vezes. Graças Parabéns a Deus. pela colocação. Beleza. Você ama esse buracão aqui, Sérgio? Nem só ele, como a Lelê, que não está aqui hoje, que está longe, lá em Anápolis, a Ronilde, que não pôde estar aqui, está em casa. Eu acho que nós somos a marca do que nós deixamos na vida das outras pessoas, né? Eu queria agradecê-los e falar do momento alegre Sim. que a gente passa de poder representar não só as nossas famílias aqui, mas essa geração de valor na nossa frente, né? Queria mandar um beijo especial à minha esposa, que está em casa, cuidando das coisas, à minha filha, que não pôde estar aqui, mas que é um motivo de orgulho em Goiás, né? Viveu um desafio enorme, né? No caminho inverso de você, viu, Sofia? Você veio de Goiânia para Campinas, ela foi de Campinas para Anápolis. Então, assim, só eu sei o quanto ela sofreu lá, mas essa geração é resiliente. Vocês são cara, fortes. parabéns a vocês três pela opção. Parabéns a você que nos acompanhou aí nesse final. Agora nós temos aí uma aplicação final da pérola que a Sofia vai fazer para a gente. Como todo mundo sabe, quem assiste o nosso podcast, quem acompanha o nosso Instagram, nosso YouTube, no final de cada podcast a gente oferece, né, uma pérola do conhecimento. Pode ser algo de alguns episódios para cá. Resolveu indicar um livro para você, né, ter vontade de ler, de entender, de conhecer um pouco mais. E hoje eu pedi para os meus amigos, né, o Eduardo e o Sérgio, para que a Sofia indicasse o livro hoje. Pedi, claro, licença para o Paulo e para o Luca, porque quando eu vi esse livro na livraria, eu falei assim, ela ama ele, ela fez ele, Paulo, né, pedaço a pedaço, então eu vou pedir para a Sofia falar para você do livro que ela tanto ama. Apresenta o livro, filha, fala para o pessoal que está te vendo ali, principalmente. Falo desse livro com o maior orgulho. Quem me conhece sabe que eu não posso ter uma oportunidade de falar, você já leu o Milagre da Criança? Porque é um livro que mudou minha vida, assim, mudou a minha cabeça. E é um livro do que a gente falou hoje muito de protagonismo. É um livro que te coloca como protagonista da sua vida. É um livro de capacitação, é um livro que te coloca para pensar e refletir sobre o que eu quero. Eu estou fazendo o que precisa ser feito para eu chegar lá onde eu quero. Então é um livro fácil, é um livro que cria uma rotina na manhã, né? Porque é uma queixa de muita gente, né? Acho que todo mundo aqui não tem o tempo para fazer o que eu quero, não tem o tempo suficiente. Então ele cria esse tempo para você. Então ele te incentiva a acordar 1 hora mais cedo do que você acordaria, para você se autodesenvolver. Então, você escolhe âmbitos da sua vida que você vê que precisa de desenvolvimento para você pegar aquele tempo e desenvolver. Então, assim, é um livro excelente, que mudou minha vida, que eu tenho certeza que mudou a vida de milhões de pessoas, que vai te colocar como protagonista da sua própria vida. Mostra para a câmera que eles têm noção exata do que... Olha, que lindo. Ele é lindo mesmo. Facinho de ler. Qual vai ser o desafio de quem vai ganhar o livro? Eles fazerem um comentário sobre os pontos que eles acharam mais relevantes na nossa conversa. Aquele cara que mandar algo sobre o que eles acharam realmente foi relevante, que foi escolhido, é para isso que nós vamos mandar o livro. Anotou aí, Matheus? Entendeu a pergunta aqui? Então, quem mandar um comentário mais relevante, mais importante que o Matheus vai escolher, a gente sempre joga a batata na mão dele, né? Pra gente não ficar com discórdia. Se alguém discordar, é o Matheus, não foi nós. Então, quem fizer um comentário mais chocante no nosso... É o melhor comentário sobre o podcast. Os pontos relevantes do podcast. Do podcast. Quem fizer um comentário, este aqui, né, do Pais e Filhos, quem fizer o comentário mais relevante que o Matheus escolher, é o que vai receber lá na casa dele
o livro que a Sofia também colocou. É minha filha, viu, gente? Acho que não é filha deles, não é minha. Posso falar uma coisa? Lógico, Sofia. Vocês parabenizaram a gente, eu quero parabenizar vocês por terem aceitado essa missão de ser pai, né? De criar seres humanos. Então, parabéns, obrigado por ter recebido a gente hoje aqui. Foi muito bom. Legal. Quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui, né, com essas pessoas que aprendi muito hoje, né? Tinha certeza que ia vir para cá e ia aprender muito e aprendi muito. E é só isso, gostaria de agradecer muito a oportunidade. E é isso, obrigado. Eu também queria agradecer a todos, principalmente a pessoa que eu mais amo, que é meu pai, quando ele apresentou essa proposta para mim. Fiquei muito nervoso, mas fiquei muito contente. E, eu tenho esse jeito animado, converso, mas eu ainda tenho um pouquinho de vergonha das câmeras, mas como é meu pai, ia ser rico de, como eu falei, a gente entrou do jeito aqui e saiu mais rico, como eu falei no começo do podcast. E realmente saí. E agradeço a todos, Sofia, todo mundo que está aqui. Foi uma experiência muito boa para mim. E que nem eles falaram, se você tiver uma oportunidade, faz um podcast com o seu pai, com o seu amigo, com as pessoas que você ama, todos que estão ouvintes aí. Então, só tenho a agradecer. Bacana. Para mim, com a conversa dos três aqui, tá melhor que a nossa. Tá lacrado. Nós sempre fazemos um cumprimento aqui. O Valias propôs nós dois fazemos aqui. Bacana. Fazemos aqui de unirmos Show. nossas mãos. E Muito a Deus bom. que abençoe todas as famílias do mundo. Nosso certeza. tempo aqui hoje. Nós consigamos, né? Obrigado. Com certeza. Obrigado. De Valeu. coração, Valeu. tudo ao valeu. lado. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Obrigado. molecada. Obrigado.